por aí? Ótimo. Então, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a vitrectomia anterior na rotura de cápsula, tá? Eu não tenho conflito de interesse, e a situação onde a gente tem a perda vítrea na rotura com rotura de cápsula com perda vítrea é uma situação onde você vai ter que tomar decisões no estado de estresse. Aquilo ali, você está sob estresse nessa tomada de decisão, e toda tomada de decisão nesse estado de estresse, você demanda um planejamento prévio. Então, você tem que estar pronto previamente para lidar com a situação. O momento que ocorre a complicação não é o momento de aprender, é o momento de executar aquilo que você foi treinado, aquilo que você treinou. Você tem que começar com 3 objetivos em mente. A primeira coisa que você quer é evitar a migração de material do cristalino para a cavidade vítrea, tá? Então, esse momento da rotura, e quanto mais precoce você observa essa rotura, melhor. O cristalino parou de rodar, você teve um reflexo vermelho diferente, ele deu pendeu um pouco para o lado. Esse momento é um momento do diagnóstico precoce. E não adianta se iludir, a gente não pode se esconder e simplesmente rezar, fingir que aquilo não está acontecendo. Você vai querer remover o vítreo sem tracionar. O humor vítreo ele vai estar aderido na base vítrea, e toda vez que você puxa o vítreo, ele vai transmitir essa tração na base vítrea. E isso pode causar roturas. O faco emulsificador, ele não foi feito para cortar, ele foi feito para aspirar e emulsificar com ultrassom. Então, se você aspirar na região, o humor vítreo, ele vai transmitir essa força de aspiração na retina e vai rasgar. E você tem que limitar a extensão de maior dano ao saco capsular. Você quer preservar ali o saco capsular para que você possa implantar sua lente, né? Então, nesses objetivos que você tem que estar em mente, você vai planejar o que você vai executar. Você tem que aspirar e cortar sem tração na retina, você não pode turbilhonar a câmara anterior, que você não quer que mais fragmentos acabem caindo para a cavidade vítrea, e você quer manter essa pressão ocular normal, você não quer um olho hipotônico, você não quer correr risco de, eventualmente, de uma hemorragia expulsiva. E para que você consiga os seus objetivos, você vai ter que entender a lógica dos parâmetros. Então, você quer cortar o vítreo com velocidade máxima. Então, quanto maior a velocidade de corte, menor a tração. Então, a gente tem que entender o vítreo como um novelo de lã que está aderido lá na retina. Então, se eu puxar o novelo de lã e ele está aderido na retina, esse novelo de lã vai puxar a retina. Então, quando eu corto com velocidade máxima, eu estou cortando em pequenos fragmentos. Quanto maior a minha velocidade, menor o fragmento de colágeno, de fibra vítrea, eu vou estar cortando. Você quer cortar com velocidade fixa. E o que é isso da velocidade fixa? Você quer pisar no pedal e imediatamente o aparelho responder com o corte máximo dele, um corte que você já setou previamente. Isso faz com que você não tenha que se preocupar com o corte. Esse parâmetro agora, uma vez fixo, você pisou, ele já está cortando. Então, você vai focar a sua concentração na sua aspiração, no material que você quer aspirar, no posicionamento da sua sonda, e você vai controlar essa velocidade, o ideal que seja de forma linear. O parâmetro de aspiração ele tem que ser o suficiente para aspirar e cortar a centração. Quando você está com alto corte, você pode aumentar um pouco sua aspiração, já que você vai estar cortando em pequenos fragmentos. Se você está com baixo corte, o seu equipamento não permite um alto corte, então você tem que baixar a aspiração, porque a cada aspirada vai entrar um fragmento maior de fibra vítrea na sua sonda, e então você vai estar cortando pedaços grandes e com isso tendo tração. O flow rate deve ser mantido baixo, porque você não quer turbilhonar a sua câmera. Você quer manter aquele material, evitar que aquele material caia. Você não quer turbilhonar, você não quer que venha mais humor vítreo para a sua câmera anterior. Então, você tem que manter aquele ambiente ali, um ambiente pressurizado e de baixo fluxo. E com isso, você também tem que ajustar a altura da garrafa, para que você mantenha essa pressão ocular adequada. Uma coisa muito importante é você ter um auxiliar treinado
preparado para ajustar essas mudanças no equipamento. Porque durante a cirurgia, durante a complicação, você vai poder mudar essa dinâmica. Eu estou achando que o vítreo está vindo muito devagar, então, no meu corte alto, eu posso aumentar um pouco a aspiração. Então, se o seu auxiliar não souber lidar com o aparelho, com essas configurações, você não vai conseguir transmitir para ele as ordens e você não vai ter o resultado adequado. A primeira dica para que a gente lide com a complicação, primeiro é você conhecer seu aparelho. Então, você sabe ali que a gente vai ter que ajustar alguns parâmetros do aparelho, mas você tem que conhecer seu aparelho e você tem que conhecer o seu pedal. Então, o cirurgião do segmento anterior, quando a gente está aprendendo a fazer cirurgia da catarata, a gente está começando a lidar com o pedal, e o pedal para a vitrectomia, ele tem que estar ajustado de uma forma específica. Você quer que ele faça corte primário. Então, você quer primeiro na posição 1 irrigação, na posição 2 o corte, na posição 3 a aspiração. A posição 1 irrigação significa que você vai poder manter o seu sistema pressurizado. Então, ao irrigar, você vai estar pressurizado. Na posição 2, no corte, e você já ajustou para corte máximo e fixo, significa que quando você entrou na posição 2, você já tem um sistema pressurizado e agora você vai entrar com corte máximo, sem tração. E, por fim, na posição 3, aí que você vai controlar linearmente, o ideal é que seja linear, você vai controlar essa velocidade de aspiração do vítreo. Então, quando você controla a velocidade de aspiração, estando com o corte já em ação, fixo e alto, você vai conseguir fragmentar, vai determinar qual é a velocidade de fragmentação das fibras vítreas que você quer remover pela sua sonda. A minha sonda de escolha para numa situação de ruptura de cápsula é de 23 gauge. Então, hoje a maioria dos equipamentos, ele vem setado para você poder usar a sonda de 23. É possível, se você tiver um equipamento de via posterior, usar a sonda de 25. Mas a sonda de 25 ela é maleável, ela é mais fina. Então, para o cirurgião que não está muito acostumado a lidar com a sonda de vitrectomia, começar pela sonda de 23 é a melhor opção. Você vai poder entrar pelo side port, pela sua incisão lateral e vai poder manipular bem, posicionar bem a sua sonda. Você deseja estar com corte alto máximo, então o ideal é que a gente tenha pelo menos 2.000 cortes. Então isso vai variar de equipamento para equipamento, do seu equipamento, mas se o equipamento tiver pelo menos 2.000 cortes, você está numa zona confortável. Você pode aumentar mais, e ao aumentar mais você tem que compensar com a aspiração. Então, se você estiver lá com 5.000 cortes, não adianta estar com 100 milímetros de aspiração, porque você vai cortar muito e não está aspirando nada. Então, à medida que você ganha confiança, que você está cortando mais, você pode aspirar um pouco mais. Com 2.000 cortes, você mantém ali entre 300 e 350 no seu parâmetro, você vai estar numa situação confortável. Baixo flow, uma garrafa de 15, um baixo flow com parâmetro de 15 cc, e a altura da garrafa em 80, então eu acho que você vai estar com um parâmetro bacana para você fazer o seu tratamento dessa complicação. Então, esses parâmetros, eles têm que estar na sua cabeça e na sua máquina previamente. Não é naquele momento da complicação que você vai setar o seu aparelho. Alguns equipamentos só tem sonda de 20 gauge. A sonda de 20 gauge está entrando em desuso, a gente usa cada vez menos. Eu acho que a tendência é que os equipamentos de 20 gauge, eles realmente migrem para o 23 ou 25. Mas o princípio mantém o mesmo, você quer um corte alto máximo, então pelo menos 2.000 cortes, e se você tem uma maior boca por ser 20 gauge, maior corte acaba sendo mais adequado, mais seguro. Você não quer uma aspiração tão alta quanto você tinha no 23, porque se a boca é maior, está entrando fragmentos maiores de fibras vítreas, né, na boquinha do vitreófago, então você não quer uma aspiração alta, né, você quer uma aspiração baixa, menor do que a do 23, então 200 ml de mercúrio com 2.000 cortes, acho que você está numa zona boa. Um flow baixo, mas você precisa de mais flow do que a do 23, já que a boca é maior, você precisa que ter um ajuste da máquina um pouco maior para isso daí. O momento que você tem a ruptura de cápsula é aquele momento de susto, né? Aquele momento que faz... E que você não deve fazer isso. Eu lembro do episódio na residência em que a gente estava com uma colega, a colega fez esse ruído e o paciente, opa, doutora, aconteceu alguma coisa? Então, esse é o momento de controle. Esse é o momento que você tem que parar, respirar, não pode subir o seu tom de voz, controla a taquicardia,
Você não pode desesperar a sua equipe, seu auxiliar, a equipe de enfermagem que está lá te auxiliando, você não pode elevar o tom de voz, e o paciente também percebe uma movimentação estranha. Você está ali com sedação, na maioria das vezes. Então, você quer manter o ambiente controlado, você é o líder do time. Então, você tem que primeiro manter o seu controle. E a respiração, o controle da respiração, inspirar, expirar, é uma dica adequada nesse momento. Seu primeiro objetivo é compartimentalizar. Você quer isolar os compartimentos, você quer deixar aquele sistema pressurizado. Eu não quero que venha mais vítreo, eu não quero segmento posterior se misturando com o segmento anterior. Então você tem que dividir esses dois segmentos. Você provocou uma ruptura, aqueles segmentos agora, eles não têm mais a barreira da cápsula posterior. Então você quer dividir esses dois segmentos. Então, o primeiro raciocínio aí é compartimentalizar, eu tenho que separar os segmentos. Então, como é que você faz isso? Você injeta viscoelástico. O ideal seria um viscoelástico dispersivo, porque ele sai com menor facilidade do olho, então ele ocupa um espaço, ele se mantém mais, e isso, dando volume, permite que você mantenha essa compartimentalização de forma adequada, você acaba empurrando excesso de vítreo de volta para a cavidade vítrea. Se não houver ruptura da face da hialoide, nem vítreo vem. Então, você joga o visco, a hialoide vai lá para baixo e você pode lidar com a ruptura da cápsula sem vir vítreo, uma situação de muito mais conforto. Lembrando que nessa compartimentalização, você não pode, no reflexo, tirar a sua sonda, você tem que treinar a sua mente. Desconfiei da ruptura, pendeu cristalino, estou vendo um reflexo vermelho diferente, não é o momento de você tirar a sua sonda. É o momento de você pedir o seu viscoelástico e com sua mão não dominante ir pelo seu side port e compartimentalizar. Lembrar que muitas vezes no serviço de residência a gente tem o viscoelástico de metilcelulose e a cânula é um pouco mais grossa. Então lembre de checar numa outra situação, numa situação que a cirurgia está correndo bem, se a sua cânula está entrando de viscoelástico, entra com facilidade pelo side port. E treine a sua mão esquerda para que você faça isso com a caneta do faco. Então, eu acho que durante o treinamento, fazer isso antes de tirar o faco, treinar, acostumar no início o seu corpo para colocar um pouco de viscoelástico com a sua mão esquerda, vai acabar tornando esse movimento mais automático. Então, muitas vezes, a paracentese não cabe o calibre da metilcelulose, ela cabe o calibre dos viscos dispersivos, que são mais finos, tem uma cânula mais fina, então ela cabe bem, mas a de metilcelulose não. Então, cheque isso previamente se a seu side port cabe entrar sem precisar ampliar. Se não, você já sabendo que não vai entrar, você amplia levemente o seu side port para que você entre com a cânula por essa via. Então, se você não despressuriza a câmara, você retira o instrumento com cuidado, o vítreo vai continuar no seu compartimento, ele vai continuar em sua maioria na cavidade vítrea. Então, você não pode tirar seu ultrassom, sua ponteira de ultrassom, e aí compartimentalizar, e aí sim você pode tirar a sua sonda e estudar a situação para poder tomar a melhor decisão possível. Eu queria lembrar que o vítreo, ele tem uma fluídica específica, ele é um novelo, né? Então, como um novelo, se você puxa daqui, ele estimula, ele está preso na retina. Então, se eu puxo o vítreo, ele vai vir, quanto mais eu puxar, mais volume. Então, se eu aspirei um pouco de vítreo, por exemplo, com a minha sonda de ultrassom, e eu puxo ela, e ela tem vítreo ali na ponteira, eu vou puxar mais vítreo para a câmara anterior. É um novelo, então não mantenham isso em mente, o vítreo é um novelo que está grudado lá na retina, e o que eu puxar aqui se reflete lá. O segundo passo é fazer uma avaliação da situação. Respirar fundo, já coloquei o viscoelástico. O viscoelástico, ele acaba limpando mais a situação, separa para os lados o córtex, então fica uma situação mais fácil de você visualizar o que está acontecendo. Nesse momento, você tem que avaliar quanto de cristalino eu ainda tenho, eu tenho quantos quadrantes, se eu conseguir tirar a maior parte dos quadrantes, está no quadrante final. Qual é a dureza dessa catarata? É uma catarata muito dura? É uma catarata mole? Como é que está a situação da pupila? A pupila está muito fechada, está mediana? Então, essa avaliação é que vai ser fundamental para você seguir com o seu
seu plano de tratamento, seu game plan. E o passo seguinte é decidir, continua o FACO ou não. As situações onde você pode pensar em continuar com a FACO é se você não houver uma mistura de vítreo na câmara anterior com resíduos de cristalino, porque se ele está misturado com cristalino, ao aspirar o cristalino, você vai aspirar vítreo, vai provocar ruptura na retina. Então, se ele está bem isoladinho, você conseguiu compartimentalizar, esse já é uma situação favorável para você continuar. Uma catarata mais mole, poucos fragmentos remanescentes, você tem uma dilatação pupilar razoável, você conseguiu compartimentalizar bem, não tem mais vítreo na câmara anterior, a ruptura é limitada, ela está controlada, ela está protegida pelo visco, ela está longe dos fragmentos remanescentes, então você pode pensar em continuar com a FACO. Em outras situações fora dessas, demanda experiência do cirurgião, experiência se ganha com o tempo, e aí com o tempo você vai conseguir entender até onde você pode ir. Então, siga somente até onde se sente seguro. Esse é o fator principal. Se você se sente seguro de continuar adiante com a sua vitré, siga adiante. Se você não se sente seguro, veio o vítreo, você está inseguro no que está fazendo, feche e mande para um cirurgião de retina. Hoje a gente tem equipamentos de alta precisão, a gente consegue lidar com essa complicação com um alto índice de sucesso. Não é vergonha para nenhum cirurgião deixar o paciente afásico. Você tem que conversar. Se você teve o tempo, sentou com o paciente, explicou que é uma cirurgia ocular e que toda cirurgia tem suas complicações, que você pode não poder implantar uma lente, isso tem que ser tem que ser conversado antes da cirurgia, e nesse momento, olha, foi mais seguro para o senhor, não tinha condições de implantar a lente naquela situação, senão poderia provocar um dano maior. E isso é pura verdade. Não está seguro, feche e mande para o segmento posterior. Vocês têm que lembrar que a triamcinolona, ela auxilia a visualização do humor vítreo. Eu gosto de usar a triamcinolona 1:2, 1:3, né? Que você joga na câmara anterior e você lava bem, ela gruda no humor vítreo. Então a triamcinolona, ela adere, você consegue visualizar o vítreo que está ali na câmara anterior. Quem nunca usou, quando você joga, enche, fica tudo branco, como no vídeo que a gente viu, e dá um susto, mas depois que você jogou a triamcinolona, lavou com o BSS, sai o excesso, só fica na câmara anterior, aquela triamcinolona que está grudada no humor vítreo. Está na dúvida? Não tem problema, injeta mais um pouquinho. O importante é que você tente visualizar o máximo possível o quanto de vítreo tem na sua câmara anterior, em que situação ele está, de onde ele está vindo, qual é a situação que você tem para você prosseguir no seu plano de tratamento. Hoje em dia, a gente tem opções de técnicas diferentes para abordar a ruptura de cápsula. Os aparelhos, a maioria deles vem com o equipamento onde a vitrectomia anterior é automatizada. Então, a maioria das vezes você não precisa mais fazer vitrectomia anterior com vanas. Na verdade, você não está fazendo vitrectomia, você está só cortando o vítreo. Quando você usa a vana, você está cortando, você não está aspirando. Então, não é a maneira mais adequada de lidar com vítreo, a maneira adequada é com vitrectomia anterior mesmo. Essa é a maneira onde você não só corta, mas remove o vítreo da câmara anterior. E você pode fazer isso tanto pela sua incisão de câmara anterior, como via passa plana. A vitrectomia anterior via câmara anterior é mais tradicional, é que a gente tem mais treinamento, abordagem mais comum, é que a gente mais ouve falar. Geralmente, o material necessário para vitrectomia via câmara anterior, está usualmente disponível nos centros cirúrgicos. Uma coisa que a gente deve instalar na nossa técnica, não fazemos vitrectomia anterior por via coaxial. Você vai ter que ter uma outra fonte de infusão, e pela sua mão não dominante, infundir BSS. Hoje os aparelhos, você pode desconectar da sua caneta de FACO a via de infusão e colocar lá. Você pode botar no modo contínuo, para que ele esteja sempre irrigando, para que você não corte e aspire sem irrigar a câmara anterior. Se você corta e aspira sem irrigar, vai vir mais vítreo para a câmara anterior, então vai piorar a sua complicação. Então, a gente tem que evitar a infusão coaxial, tem que ser sempre bimanual, tem que ter uma fonte diferente de infusão em relação ao seu vitreófago, até porque ela vai jogar o vítreo para empurrar para uma posição diferente de onde você está com a ponteira.
você tem que manter em mente quais são os seus objetivos. Então, quais são os meus objetivos? Eu tenho que evitar que o resto de cristalino migre, eu tenho que remover o vítreo sem fracionar, e eu tenho que limitar dano ao saco capsular. É isso que eu tenho que fazer. Então, a gente vai posicionar o vitreófago para que a gente consiga atingir todos esses objetivos. Então, se você usou a crestolona, você corando o vítreo, você vai saber onde ele está. Lembrar que a boquinha do vitreófago é ali que o vítreo vai ser aspirado. Então, eu quero chegar perto da cápsula anterior. Eu jogo o dorso do vitreófago. A boquinha fica virada para mim. Aí eu posso acessar aquela região com segurança. Então, o vítreo vai na direção da boquinha, da ponteira. Então, se você está numa situação em que você tem uma zona mais nobre e você tem que estar sempre atento na sua mente na cápsula anterior, você não pode perder essa cápsula anterior, você movimenta a sua sonda de maneira que você proteja a cápsula anterior da boquinha do vitreófago. Então, a situação do vitreófago, ela vai ser bastante... Você vai ter que estar ali sempre em mente como posicionar. Você tem que aprofundar o vitreófago para que a boquinha do vitreófago ele fique na altura da rotura. Então não adianta você estar fazendo vitré na altura da sua incisão. Você vai estar puxando o vítreo e quando você sair, aquele vítreo que veio como o nosso novelo de lã vai estar posicionado na altura da incisão. Então não, você tem que posicionar a ponteira do vitreófago na altura da rotura. Você coloca lá e desde que você proteja, faça com cuidado, você vai ver que você pode até aprofundar levemente. Então, você tem que manter um pensamento nisso, que a boquinha do seu vitreófago lá que está vindo a aspiração, é aquilo que eu tenho que posicionar de forma cuidadosa para que eu não amplie a minha rotura, não pegue a cápsula anterior e consiga remover o vítreo até aquele ponto, deixando o máximo de vítreo, tirando o máximo de vítreo possível daquele ponto, sabendo que o vítreo é compartimentalizado, o vítreo está lá no segmento posterior. Então, a lógica desse posicionamento é essa. O vítreo, ele está lá no segmento posterior. Quando rompeu a cápsula, houve uma descompartimentalização. O segmento anterior e o posterior não estão mais separados pela cápsula. Então, o vítreo invade o segmento anterior. E aí o seu objetivo é o quê? É posicionar essa irrigação para manter o sistema fechado, pressurizado, não haver descompressão. Descompressão traz mais vítreo para a câmara anterior e posicionar o seu vitreófago para que você tire o máximo de vítreo o mais perto do segmento da câmara posterior, ali, né, para a região atrás do saco capsular possível. Então, você posiciona a sua sonda para que isso ocorra da maneira mais segura possível, posicionando sempre a boquinha. A atenção na boquinha do vitreófago é ela que você tem que mais prestar atenção. Mas por que aprender uma outra abordagem? Por que aprender uma abordagem via paz plana, né? Vitrectomia anterior via paz plana? Qual é a lógica disso? É porque se o vítreo ele é um novelo, quando eu puxo, à medida que eu puxo o vítreo via anterior, a tendência é vir mais vítreo para o segmento anterior. Então, a posição do vitreófago mais posterior que eu coloque, o último ponto onde vai se posicionar a vítreo é lá na altura da boquinha. Então, se você não está mergulhado com a sua sonda no segmento posterior, algum vítreo vai vir ali para a posição do diafragma e do cristaliniano, né, na posição da sua cápsula. Então, a teoria é que ele expande a rotura. Então, se você tirar por trás, que nem como a imagem está mostrando, quando você tira pela frente, ele amplia a rasgadura aí na cartolina, né? Você puxa o novelo, a cartolina se rasga mais, e quando você tira por baixo da cartolina, você não amplia a rasgadura. Então, você preserva mais cápsula posterior. Então, essa é a lógica, de deixar o vítreo aonde ele realmente pertence. Ele pertence ao segmento posterior, eu não quero tirar ele de lá. Quando você estuda a fluídica do vítreo com câmeras de velocidade bem lenta, você percebe esse movimento do vítreo ampliando a rotura. Olha essa imagem aqui. Ali está a rotura, se você está via posterior, a rotura não se ampliou. Você está comendo o vítreo, na verdade você está trazendo o vítreo anterior para a direção do posicionamento da sua boquinha, e você está posicionado na via posterior. Então esse vítreo retorna à sua posição original. Então essa é a lógica de abordar a vitrectomia anterior via paz plana.
E qual das duas eu tenho que aprender? Bom, o ideal é que você aprenda ambas. O cirurgião, ele tem que ter uma caixa de ferramentas à sua disposição para ele usar a melhor técnica que se adeque a determinada situação. Então, você aprender ambas vai permitir que você escolha qual é a que funciona mais na sua mão, a depender de cada situação. A abordagem via paz plana demanda que você conheça a anatomia da paz plana e da cavidade vítrea, estude. Você tem que ter de forma automatizada os procedimentos de urgência, o que é que você vai fazer, tem que dominar a técnica. O conhecimento da anatomia da paz plana, a paz plana está ali a mais ou menos entre 3, 3,5 milímetros do limbo. Toda vez que você vai além de 4, você está invadindo um terreno mais perigoso, de onde está inserida a retina ora serrata. Então, você quer ficar na paz plana. A paz plana é uma região avascular, é uma região segura. Essa é a nossa região de entrada para tudo que a gente faz no segmento posterior. Então, é uma região segura. E o próprio trocáter vem com a reguinha para você medir. Então, você consegue, com o trocáter, medir exatamente onde você quer entrar, a partir do limbo, onde é que é a sua paz plana. Um conceito muito importante quando a gente lida com essa técnica é o conceito de zona de segurança. A zona de segurança é aquela zona onde você vai manter a boquinha do seu vitreófilo. Tá? Você não pode deixar a boquinha sair da sua visualização direta. Então, se a pupila está mais fechada, você vai manter a ponteira do seu vitreófilo só naquela zona pupilar. Se a pupila está mais dilatada, então você pode ter um movimento maior da ponteira do vitreófago nessa região. Então, o que é importante? Você não pode pisar no pedal se a sua ponteira não estiver sob visualização. Se você não está vendo a boquinha da sua ponteira, não pode pisar no pedal. Você não está na sua zona de segurança. A automatização dos procedimentos de urgência, ela é uma coisa muito treinada na aviação. E a gente tem que transformar isso também nas situações de cirurgia. Os procedimentos, esse treinamento tem que estar automático. Então, você tem que, de vez em quando, estar revendo o assunto, porque, felizmente, é uma complicação rara. Mas, por ser raro, como você não faz muito, você esquece. Então, você tem que, de tempos em tempos, estar revendo o que fazer, como é que eu vou prosseguir, qual é o meu plano de minha estratégia cirúrgica. E o ideal é que você tenha um checklist disso daí. No seu checklist vai contar, por exemplo, um kit de resgate de instrumental cirúrgico para a situação de ruptura de cápsula. Uma vanas afiada, que não esteja, que tenha um bom corte. Um mantenedor de câmara, já que a gente vai usar uma outra fonte de irrigação que não a coaxial, você tem que estar separado. O mantenedor de câmara ajuda muito o cirurgião de câmara de segmento anterior, porque desconcentra ele ele não precisa se preocupar com esse item a mais, ele vai se preocupar no essencial, na ponteira do vitreófago. Então, o mantenedor de câmara, ele fica ali infundido de forma contínua, e a posição desse mantenedor de câmara deve ser feita de forma temporal. Se você fizer de forma nasal, quando você for mobilizar o olho, ele atrapalha, o nariz vai atrapalhar. E aí ele vai mudar a sua inclinação, angulação, pode ter lesão de íris. Então, sempre posicionar na região temporal, de acordo com o olho. Se o olho esquerdo com a sua mão não dominante, se for o olho direito com sua mão dominante, mas sempre temporal inferior é uma situação, uma região que você é segura, uma região confortável para você colocar o seu mantenedor de câmara. Uma pinça .12 colibri para você lidar com conjuntiva. Então, uma espátula de íris. Então, equipamentos, materiais que você não usa no FACO usualmente, eles devem estar lá no seu kit de resgate. O momento de fazer isso é antes da complicação. A triacinolona à disposição. Se o centro cirúrgico tem apostos, um kit de vitrectomia transconjuntival, 23 gauge, 25 gauge, para você estar preparado. E no seu checklist, você pode anotar quais são os seus parâmetros que você gosta de fazer vitrectomia posterior. Alguém mudou? Eu não, tenho meus parâmetros anotados no meu checklist. A equipe de enfermagem, ela tem que estar treinada e preparada para a vitrectomia anterior. Esse não é o momento de você falar, olha, me dá a sonda transconjuntival de vitré, e ela não saber nem como coloca no equipamento. E isso, por incrível que pareça, é muito comum, mesmo em serviços de alto volume, porque é uma situação tão rara
que a própria equipe vai esquecendo, vai perdendo a prática. Então, de tempos em tempos, a gente tem que treinar a equipe de enfermagem de saber o que é essa complicação, por que você pediu, o que você quer. Você vai precisar que irrigue de uma forma separada, então ela já tem que conectar numa outra fonte, num mantenedor de câmara, a sua fonte de irrigação. Então, essa equipe tem que estar preparada. Você não pode perder a sua concentração para ensinar ninguém nesse momento. A equipe tem que estar preparada porque você precisa se concentrar e liderar a sua equipe para resolver o problema. Você vai colocar sua fonte de irrigação no seu side port, pode ser a própria irrigação, de repente, da sua irrigação, aspiração e irrigação separada, mas você tem que ter uma via separada. Antigamente a gente usava até um butterfly, um scalp que a gente usa para acesso venoso, a gente usava isso como uma fonte de irrigação separada. Quando você dobra as abinhas da borboleta e dobra a agulha, né, para que ela fique ali a 80, 70 graus, quase 90 graus do plásticozinho, das asas da borboleta, você tem uma pegada muito firme, muito segura para você usar ela como instrumento de irrigação. A gente tem que avaliar sempre a necessidade de suturar a incisão principal. Eu quero manter esse sistema compartimentalizado. Se eu perder câmara, eu estou trazendo mais vítreo para a câmara anterior. Esse sistema ele tem que estar compartimentalizado. O meu limiar para a sutura tem que ser muito baixo. Aliás, é tão importante você suturar a câmara anterior, tanto porque a gente tem algumas evidências de redução de endoftalmite. O paciente pode dar uma coçada no pós-operatório, isso faz uma descompressão. Isso não só é fator de risco de endoftalmite, mas também pode vir mais vítreo no pós-operatório. Com a descompressão, vir vítreo para a câmara anterior, e isso não é tão incomum assim. O importante é que você tem que ensaiar constantemente e revisar isso de tempos em tempos, não só você mesmo estabelecendo o seu game plan de como tratar, mas também a sua equipe. Todo mundo tem que estar afiado, a gente tem que trabalhar do jeito que a aviação trabalha, simulando a situação, como que é que eu faria, o que é que eu preciso, o que é que tem no centro cirúrgico para não faltar na hora adequada. O trocáter, hoje, que a gente mais usa, é um trocáter valvulado. Então, o trocáter valvulado não deixa escapar soro, não deixa escapar vítreo. Então, é uma porta de entrada e saída muito segura para a cavidade vítrea. Então, você abriu ali um portal. Antigamente, os cirurgiões, a gente não tinha os trocáteres, então a gente entrava por cortes, por incisões na paz plana, e com isso a entrada e saída de instrumentos fazia com que houvesse movimento da base vítrea, empurrando o vítreo para frente, para trás, a cada entrada e saída. Mas hoje, com os instrumentos valvulados, é uma porta, você simplesmente entra e sai, e há um mínimo de movimento de vítreo nessa região. Então isso permite que você entre e saia com relativa segurança. Para aqueles muito bem treinados, e o cirurgião de vítreo que tá fazendo a cirurgia de catarata e que tem essa complicação, a gente se sente muito confortável com uma manobra chamada viscolevitação. Você usa levitação assistida pelo viscoach, onde você entra por esse trocáter, e é uma porta segura, você não vai ter tração de base vítrea quando você entra, e o cirurgião de retina consegue injetar viscoelástico por essa entrada, empurrando de trás para frente fragmentos, peças do cristalino, de volta para o segmento anterior, compartimentalizando. Então, o que a gente faz é simplesmente saber a anatomia, saber o que está fazendo, estar sempre com a cânula na zona de segurança. Essa não é uma manobra para amadores, essa é uma manobra que demanda treinamento, porque toda cânula que você faz uso inadvertido via paz plana pode provocar uma rasgadura na retina. Então, isso não é uma coisa para se tentar do nada, isso demanda treinamento e você tem que estar já avançado na experiência. E o domínio da técnica. Então, essa realmente é uma técnica que ela demanda que você não é para amadores, você tem que estar dominando essa técnica, treinar antes, não é no momento da complicação que você vai aprender a fazer isso. Você tem que fazer isso nos wet labs, e hoje a gente tem no CBO, nos congressos do CBO, nos congressos da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, wet labs para fazer isso, para lidar com isso, como lidar com essa técnica. Então lá
é o lugar para prender, não é no paciente. Você tem que checar se a anestesia está adequada para quem se insere o trocáter. Você vai fazer uma pressão ali na conjuntiva. Então, em geral, o que eu faço é ali mais ou menos a 4, 5 milímetros do limbo temporal inferior. Eu faço uma incisão na conjuntiva e com uma dupla via de Single, a dupla via que a gente usa na extracapsular para aspirar córtex, eu projeto ela além do equador do bulbo ocular e faço uma anestesia subtenoniana. Eu fecho uma das vias para que não haja refluxo do anestésico e injeto xilocaína naquela região temporal inferior. Isso dá um bloqueio anestésico suficiente para que você continue a sua cirurgia. Manter a câmara anterior formada, o limiar de sutura muito baixo, e você tem que checar o tônus ocular. Então, se você vai para a via posterior, a gente acaba, para o cirurgião do segmento anterior, ele deve pensar em suturar essa incisão. No momento de realizar a inserção do trocáter, do esclerótomo, a gente faz um movimento de contrapressão cuidadosa no blefarostrato. Então, a gente empurra com 2 dedos as 2 abas do blefarostrato para baixo. Isso promove uma certa projeção do bulbo ocular no momento em que eu vou fazer a incisão do meu esclerótomo. Então, porque senão, quando você está empurrando o esclerótomo, a gordura orbitária cede e o olho aprofunda e você não consegue entrar. Então, a técnica, você previamente marca entre 3 a 3,5 milímetros do limbo, você desloca um pouco a conjuntiva com a sua ponto .12 colibri ou um cotonete, e você, então, começa a inserir o seu esclerótomo. Você deixa um ângulo mais ou menos de 15 a 30 graus, para que você tenha um túnel escleral, e quando chega na ponta do seu trocáter, naquela parte metálica do trocáter, na imagem aí em laranja, você retifica então a direção do seu esclerótomo no centro do olho. Então o objetivo é que você, nesse momento, retifique a posição, vai mirar no centro do olho, como se você estivesse apontando na direção do nervo óptico. Esse é o momento em que a gente faz a contrapressão do bléfaro, né? Para que suba um pouco o bulbo ocular, haja uma certa resistência para que ele não afunde e a gente penetre, então, o trocáter. Quando tem resistência, a dica aqui é fazer movimentos rotacionais, como se você tivesse com a ponta dos dedos parafusando e desaparafusando, rosqueando e desrosqueando, como se fosse aquele movimento em que você quer acender uma fogueira com madeira quando você está perdido na floresta nos filmes. Então esse é o movimento rotacional, ele vai, à medida que você faz esse movimento e vai empurrando, ele vai penetrando na esclera até essa posição adequada. Então lembrando que você tem que estar uma incisão realmente segura, suturada, watertight. O trocáter não pode estar na sua incisão principal, porque se você deixar o trocáter na sua incisão principal, vai descomprimir e o olho vai murchar. Então, você não quer essa situação. Então, lembrar de colocar a sua incisão, o seu trocáter distante da incisão principal. A técnica intraoperatória segue os mesmos conceitos da técnica por via anterior. Você tem que estar na sua zona de segurança, visualizando a boquinha do vitreófago o tempo todo. Lembrar que onde você posiciona a boquinha é onde vai vir o vítreo. Então, tem um fragmentozinho ali perto, acaba aspirando e vindo na sua direção do seu vitreófago. Ele acaba limpando mais resíduos de córtex naquela região. O que é importante é o conceito da zona de segurança. Não pode pisar no pedal sem visualização da boquinha do vitreófago. A remoção do trocáter valvulado é muito simples, basta que você tire e faça uma massagem na conjuntiva, porque como ele é valvulado, não encarcera vítreo. Então, acaba sendo muito fácil de fazer. Quando você não tem um trocáter valvulado, você primeiro retrai com uma pinça o trocáter para o seu vitreófago, para então você tirar o vitreófago e fazer uma massagem com um cotonete ou com uma pinça romba. Isso porque, como o trocáter não é valvulado, encarcera um pouco de vítreo, e quando você puxar, você acaba encarcerando o vítreo na sua incisão. Então, quando você retrai o trocáter para o vitreófago, você tem, então, o trocáter dentro de um instrumento rombo, e é o instrumento rombo que vai sair impedindo que o vítreo reflua por essa incisão. Então, na técnica, depois que você localizou, você corar o vítreo com a
triancinolona vai ajudar. Depois você joga a triancinolona, você faz um flush, irriga um pouquinho com o BSS, então você vai ver que o vítreo fica realmente corado, colocou o viscoelástico e entrou com o trocate ali via Pasplana. Então, olha aqui você entrando com via Pasplana, você tem ali se mantendo na zona de segurança, você vai estar puxando, olha, o vítreo sendo puxado do segmento anterior em direção ao segmento posterior, em direção ao boquinho do seu vitreófago. Então, o conceito é zona de segurança, eu só posso pisar no pedal quando minha ponteira estiver na zona de segurança. Eu estou visualizando a boquinha do vitreófago. Bom, em resumo, o recado que eu queria dar para vocês é que, primeiro, compartimentalize, separe o segmento anterior do posterior. Você coloca viscoelástico com sua mão não dominante antes de tirar a ponteira, senão vai vir mais vítreo para a câmara anterior. Você tem que parar e avaliar a situação. Respire. Avalie qual é a situação, mantenha calma, pense no seu plano de jogo, o quanto você treinou antes e visualizou essa situação antes. Qual é a situação do fragmento? Catarata é dura, a pupila fechou, você ainda tem muitos fragmentos, só fez um quarto. Não hesite em converter, não hesite em abrir e tirar com o vinho anterior. O bem-estar do paciente é o nosso objetivo principal. Não estamos falando de ego aqui, então não é vergonha para ninguém. Na verdade, é uma situação de excelência, um cirurgião que sabe quando converter, isso dá mérito a ele domina essa técnica, ele sabe o que fazer, e ele visa o bem-estar do paciente. E vá até onde se sinta seguro. Não me sinto seguro mais, feche, manda para o cirurgião de retina, e a gente continua o tratamento do seu paciente. Confira o ajuste do seu pedal antes de entrar com o instrumento no olho. Com uma cubinha com soro, verifique se você está no cut primary, com irrigação, corte e aspiração. Você tem que estabelecer a pressão no sistema irrigando quando pisa na posição 1, cortar em corte máximo e fixo na posição 2, e então aspirar de forma linear, controlada. Eu quero aspirar pouco, eu piso pouco na posição 3. Quero aspirar mais, piso mais na posição 3. Para você fazer uma remoção controlada do humor vítreo do segmento anterior. Você quer lembrar que você quer aspirar e cortar a centração. Você quer velocidade máxima e fixa no seu vitreófago. Você quer um baixo flow, você não quer turbilhonar esse segmento anterior, você não quer que novos fragmentos caiam. Você quer uma pressão ocular normal. Nesses parâmetros, no 23 gauge, eu quero mais ou menos uns 2.000 de corte. Se eu puder mais, eu uso mais. Eu quero uma aspiração de mais ou menos 350 nessa situação. Se eu tenho um corte menor, eu tenho que baixar essa aspiração. Um flow de 15, eu não quero um turbilhonamento, uma altura garrafa para pressão ocular normal. Tem um plano. O momento, você tem que começar a lidar com essa situação da complicação, pensando no que vai fazer. Quais são seus 3 objetivos? Evitar a migração de material, remover vítreo centracionar e limitar a extensão do dano ao saco capsulado, para você poder implantar sua lente. Esses são os 3 objetivos que você não pode perder de mente. E a melhor técnica é aquela que funciona com segurança na sua mão. Você tem que ter várias técnicas na sua caixa de ferramenta para acionar elas quando precisar, mas qual é a melhor técnica? A que funciona com segurança na sua mão. E tem uma coisa a mais. Esteja preparado. O segredo de sucesso na complicação, ela é antes da cirurgia. No wet lab, assistindo às aulas, assistindo vídeos de complicação, colocando uma linha de raciocínio, um algoritmo do que você vai fazer, do que você vai conduzir antes da cirurgia, que vai tornar você preparado e com sucesso para lidar com essa complicação. É isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês. Tenho meu e-mail, estou à disposição. Abrir aí para o moderador. Vitor, excelente aula, que show, que legal, muito obrigado, compilou material muito bacana, teoria, prática, obrigado pelo seu profissionalismo, pela sua didática, tá? E pela sua dedicação em juntar todo esse material aí, disponibilizar para a nossa turma. Agradecemos muito, muitíssimo mesmo, excelente aula, alto nível, ficamos realmente muito agradecidos, tá? Vou abrir para o pessoal se tiver alguma pergunta. Quem também tiver alguma pergunta que queira fazer pessoalmente para o Vitor, pode ficar em contato com ele. E uma primeira pergunta que eu queria fazer para você, Vitor, é o seguinte: muitas vezes em ambientes universitários ou ambientes de
academicismo, a gente não tem muitos recursos, por exemplo, na rede pública, muitas vezes nós não dispomos de vitreófagos com esse corte de 2.000, né? Então, o que você sugeriria de diferente, por exemplo, quando você tem só esses cortes de 750 ou esses cortes máximos aí de 1.500, na maioria das vezes até menores do que isso? O que você sugere de diferença? O que isso afetaria para a gente os riscos e resultados? Como contrabalancear? Pronto. Quanto menor o corte, Marcelo, menor sua aspiração. Ponto. Mais lentos são os movimentos que você deve fazer e mais tempo você deve ficar parado para que o vítreo venha para a boquinha do vitreófago. Então é isso, vai influenciar a velocidade. Você tem que lembrar que quando o vitreófago está sendo acionado, ele está colocando pedaços de fibras de humor vítreo dentro da ponteira, dentro da sonda. Então, se eu tenho um corte lento, significa que ele aspirou um pedaço mais longo, né, de cada vez. Então, o que eu tenho que controlar isso com a aspiração? Eu quero aspirar um pouco de cada vez. Então, eu tenho que reduzir a minha aspiração para cortar de maneira segura. E isso vai tornar o processo mais lento. Então, você vai ter que ter paciência. O cirurgião de retina, muitas vezes, fica parado no mesmo lugar, parece que não está acontecendo nada, não, ele está dando tempo para que o vítreo seja limpo daquela região. Então, o que a gente tem que fazer é ter mais paciência, lentificar todo o processo, diminuir minha aspiração, posicionar minha ponteira com mais calma. A triacinolona vai ajudar para você ter certeza se você removeu todo, você não pode puxar esse vítreo, tá? Se ele estiver na sua ponteira, você vai estar puxando. Não tem por que se preocupar tanto, puxa, não tem 1.500, 1.000 cortes, 700 cortes. Quando eu comecei a fazer vitrectomia, já junto com você, o nosso equipamento mais moderno tinha 750 cortes. Então, a gente fazia a retina, colava a retina com 750 cortes. Então, tudo bem. Só que você vai ter um pouco mais de paciência e mudar um pouco sua estratégia de parâmetro. Excelente, Vitor. Muito bom. Só uma última pergunta nossa. Quando você termina a vitrectomia e você pressupõe que todo aquele vítreo da câmara anterior já foi removido, então antes de você sair com a sua ponteira de vitrectomia, você sugere a gente injetar um pouco de viscoelástico. Como é que eu faço? Eu deixo esse viscoelástico, depois retiro a minha ponteira, e esse viscoelástico eu aspiro ele depois ou eu deixo lá e ele vai ser reabsorvido posteriormente? Olha, Marcelo, esse momento do viscoelástico, na verdade, enquanto tem a ponteira de faco, tá? Para que você não tenha descompressão, tá? Se eu terminei, se eu joguei, na verdade, aí, em vez de visco, a triacinolona. Então, você, com a triacinolona, você fez, acho que tá bom. Injeta mais um pouquinho, dá uma olhada, lava. A triacinolona sai se não tiver vítreo. Então, você lava com o seu BSS e a triacinolona sai. Então, você vai conseguir ter mais certeza. A velha bolinha de ar, um pouquinho da bolinha de ar para ver se a pupila está redondinha, uma passada de espátula ali na câmara anterior para ver se mexe a borda da pupila, ajuda. Agora, também não é pecado deixar um pouco de visco na câmara anterior. Muitas vezes a gente faz cirurgia de retina, bota gás, o gás vai empurrar o diafragma para cima e eu não quero perder câmara. Então, às vezes a gente deixa um pouquinho de visco. O dispersivo, lógico, mais caro, é de luxo, né? No serviço de residência não dá. O dispersivo acaba sendo mais seguro, inflama menos, aumenta menos a pressão. Mas, se você deixar um pouco de visco de metilcelulose, não há problema, desde que você se lembre que você tem que controlar a pressão com mais rigor. Deixar aí o Diamox deslocar previamente naquele dia, aumenta a sua dose, porque vai aumentar a pressão. Excelente, Vitor. Muito bom. Obrigado pelas dicas. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o Vitor? Aproveitar a experiência do Vitor? Jorginho? Alguém mais? Caso vocês queiram contactar o Vitor. Pois não. Não, meu e-mail está lá. O Marcelo é um amigo e irmão, e eu tenho certeza que se ele mandar algum de vocês me procurar e tirar alguma dúvida, vai lá, pergunta ao Vitor, eu vou estar à disposição para responder vocês. Fiquem tranquilos. Maravilha. Vitor, muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade na plena segunda-feira de feriado. E manda um abraço para a família que cedeu você aí para dar esse tempo para a gente, essa divisão de tarefas. Um abraço para os filhos aí, em pleno Dia das Crianças também. Está aí conosco. E aqui é só agradecimento, gratidão. Espero poder te retribuir na sua